Ei, pessoal, hoje à noite vamos mergulhar em algo que pode fazer suas aulas de história parecerem um passeio no parque. Um vasto palácio africano antigo que ficou literalmente enterrado sob a terra por séculos antes de arqueólogos esbarrarem nele em 1999. Imagine você andando pelo seu bairro e, de repente, encontrar um palácio enorme, perdido há muito tempo, escondido bem debaixo dos seus pés. Pois é, esse tipo de descoberta que faz você pensar: espera, o que eu estava fazendo enquanto isso? Então, antes de você se acomodar, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Agora, apague as luzes, relaxe, e vamos entrando juntos nessa jornada. Você começa imaginando estar na paisagem quente e rica da África, um lugar onde a história não é só algo escrito em livros, mas algo que você quase consegue sentir no ar. O cheiro da terra, da poeira, e o sussurro das histórias antigas carregadas pelo vento. O sol se põe devagar, projetando sombras longas na savana, e em algum lugar bem aí, sob seus pés, um segredo espera para ser revelado. Esse palácio não é qualquer construção, é uma maravilha arquitetônica que, de algum jeito, desapareceu da memória coletiva, engolida pelo tempo e pela terra. Não ficou escondido atrás de mato ou esquecido em arquivos empoeirados. Não, ele foi enterrado, coberto literalmente por camadas de solo e vegetação, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa na história. Ainda se discutem se o palácio foi enterrado de propósito para protegê-lo de invasores ou se simplesmente foi abandonado e engolido pela natureza com o tempo. De qualquer forma, o mistério só aumenta quando você percebe que esse palácio é diferente de tudo que a maioria das pessoas já ouviu falar. Você já deve estar imaginando reis e rainhas governando em grandes salões, mas esse palácio conta histórias que desafiam muitas suposições sobre as civilizações africanas. Sabe quando a galera pensa que todas as grandes conquistas aconteceram em outro lugar e você fica ali pensando: oi? Esqueceram que aqui também tem história rica e complexa? Aliás, sabia que um dos protetores solares mais antigos do mundo era feito com esterco de crocodilo? Verdade! Há séculos as pessoas tinham soluções práticas e, sinceramente, criativas para os problemas do dia a dia. E quem sabe o que eles usavam dentro desse palácio para se proteger do sol escaldante. Enquanto você se ajeita, pronto para explorar as pedras e os segredos desse palácio perdido há tanto tempo, lembre-se, história não é só datas e artefatos empoeirados. Ela está viva, respira pelas histórias que desenterramos e pelas perguntas que fazemos. Você já sentiu aquela mistura de empolgação e um friozinho na barriga ao descobrir algo totalmente esquecido? Pois é exatamente essa sensação que tomou conta dos arqueólogos quando eles começaram a explorar o terreno onde o palácio africano estava enterrado. Antes de 1999, a maioria das pessoas sequer imaginava que um lugar tão grandioso poderia estar escondido sob aquela camada de terra e mato. O que eles encontraram, no entanto, foi muito mais do que pedras e ruínas. Foi um pedaço vivo da história, um elo perdido entre o passado e o presente. O palácio tem raízes que remontam a uma era em que civilizações africanas floresciam com uma complexidade surpreendente. Você provavelmente sabe que o Egito Antigo é uma das mais famosas dessas civilizações, mas esse palácio pertence a uma cultura menos conhecida, que por muito tempo ficou à sombra das narrativas tradicionais. A descoberta levantou questões fundamentais. Quem eram essas pessoas? Como viviam? Que influência tiveram na história da África e do mundo? Enquanto a equipe escavava, começaram a surgir indícios de que o local não era apenas uma residência real, mas também um centro de poder político e religioso. Os historiadores ainda discutem se o palácio funcionava como uma espécie de capital de um reino maior ou como um enclave independente que exercia grande influência regional. Isso porque algumas inscrições e artefatos indicam contatos comerciais com regiões distantes, mostrando que aquele lugar estava longe de ser isolado. Curiosamente, durante as escavações, uma das descobertas mais excêntricas foi um tipo de perfume ou incenso feito a partir de uma planta local que, segundo relatos, tinha um cheiro tão marcante que era usado para afastar maus espíritos. Imagine só o cheiro forte e quase hipnótico invadindo os corredores do palácio enquanto os antigos habitantes realizavam seus rituais, um cenário que parece saído direto de um filme de mistério. E falando em mistério, vale lembrar que alguns acadêmicos ainda debatem se o palácio foi construído em um único período ou se passou por várias fases de expansão, cada uma refletindo diferentes estilos arquitetônicos e influências culturais. Essa discussão é crucial porque ajuda a entender o desenvolvimento das sociedades que o habitaram e como elas se adaptaram às mudanças ao longo do tempo. Você consegue imaginar o que era viver ali, naquela época?
Talvez o som de passos ecoando pelos corredores, o tilintar de utensílios de metal, ou mesmo o sussurro das vozes em línguas que hoje soam como enigmas. É como se o passado chamasse você para ouvir seus segredos, um convite que poucos têm a chance de aceitar. E antes que eu me esqueça, sabia que em algumas culturas africanas antigas, havia uma prática de usar máscaras elaboradas para se comunicar com os ancestrais? Essas máscaras, feitas de madeira e decoradas com pigmentos naturais, não só protegiam quem as usava, mas também carregavam histórias e poderes. É possível que o palácio tenha sido cenário para cerimônias assim, mais um detalhe fascinante que os historiadores ainda tentam decifrar. Então, enquanto você absorve essa atmosfera, prepare-se para mergulhar cada vez mais fundo nesse mundo enterrado, onde cada pedra pode contar uma história, cada sombra pode esconder um segredo, e cada passo é uma viagem no tempo. A escavação do palácio em 1999 foi como abrir um baú de tesouros que tinha sido trancado e enterrado por séculos. Só que em vez de ouro reluzente, o que veio à tona foi uma riqueza muito mais valiosa: conhecimento. Você acompanha a equipe de arqueólogos enquanto eles cuidadosamente removem camada por camada de terra, cada passo revelando detalhes que parecem ter saído de um sonho antigo. O ar está pesado. Não é apenas o peso da temperatura africana que pressiona seus ombros, é algo mais denso, mais antigo. Como se cada grão de poeira que se agarra à sua pele carregasse séculos de histórias silenciadas. Você caminha devagar, sentindo o chão ceder levemente sob suas botas. A terra é seca, rachada, mas há marcas de escavação recente. Pessoas passaram por aqui, reviraram o solo, abriram caminhos. Só que o que você está prestes a ver, não foi revelado a todos. À frente, um grupo de arqueólogos conversa em voz baixa. Eles não parecem apenas concentrados, parecem cautelosos. Como se o que descobriram exigisse cuidado para não se espalhar rápido demais. Você sente a curiosidade crescer como um nó apertando seu estômago. Aproxima-se, e um deles, um homem magro, de pele escura e mãos calejadas, aponta para uma abertura na encosta. É aqui, diz, sem sorrir. O buraco é maior do que uma simples entrada. Parece a boca de algo que engole a luz. As bordas são irregulares, cortadas à força, mas dentro, a sombra é perfeita. Você respira fundo e desce. A mudança é imediata. O calor sufocante lá fora dá lugar a um frio úmido, como se o ar aqui dentro estivesse preso há centenas de anos. Seu corpo reage com um arrepio. O som de seus passos ecoa abaixo, abafado pela espessa camada de poeira que cobre o chão. E então, você vê. À sua frente, uma parede surge da escuridão. Não é rocha bruta, mas sim pedra trabalhada, encaixada com precisão milimétrica. As linhas ainda estão nítidas, apesar do tempo. Há marcas entalhadas, símbolos e figuras que você não reconhece de imediato. Um pássaro de asas abertas. Um sol estilizado. Um rosto sem olhos. Você se inclina para tocar a superfície e percebe algo estranho. A pedra não é lisa, mas quente. Não pelo clima, mas como se retivesse o calor de um corpo que esteve ali minuto antes. Atrás de você, o homem magro fala. Quando cavamos aqui pela primeira vez, achamos que era uma fortaleza, até percebermos que havia múltiplos níveis. E um trono. Ou algo que pareceu ser um. Você se vira. Quem morava aqui? Ele hesita. Essa é a questão. Não encontramos nada que prove quem era o dono. Só fragmentos. Vocês avançam por um corredor estreito, as paredes tão próximas que obrigam seus ombros a roçarem nelas. Há algo claustrofóbico, mas ao mesmo tempo, você sente uma estranha segurança, como se cada pedra fosse parte de uma fortaleza protetora. De repente, o corredor se abre. Você entra em um espaço vasto, com colunas esculpidas que se erguem até o teto. Um teto que, curiosamente, não desabou com o tempo. Entre as colunas, vê-se o que restou de tapeçarias, agora apenas sombras de tecido e cor. No centro, um pedestal. Sem nada sobre ele. Você caminha até lá e observa as marcas no chão, a base levemente polida pelo peso de algo que ficava ali. Não um objeto qualquer. Não algo que se move facilmente. O trono? Você pergunta. O homem apenas assente. Mas o que incomoda não é a ausência dele. É o fato de que tudo ao redor parece intacto, exceto esse espaço. Como se alguém tivesse vindo aqui apenas para retirar aquilo e deixar o resto intocado. A sensação de estar sendo observado cresce.
Você olha para trás, mas o corredor está vazio. Apenas a penumbra. Apenas o silêncio. O homem se aproxima e, com voz baixa, comenta: este lugar foi enterrado inteiro. Não foi desmoronamento. Não foi desastre. Foi intencional. Você pensa no peso disso. Alguém construiu um palácio, viveu nele, e depois decidiu escondê-lo, soterrá-lo por completo, como se quisesse apagar sua própria existência da história. Por quê? Enquanto a pergunta ecoa na sua mente, um som distante se insinua pelo corredor, algo como o arrastar de pés. Mas vocês estão sozinhos. Não estão? A primeira sensação é o calor. Não o calor brando de uma manhã de verão, mas aquele que parece emanar do próprio chão, subindo pelos seus pés como se a terra guardasse segredos que não queria revelar. Você respira fundo, e o ar entra áspero, carregando grãos finos de poeira que raspam sua garganta. O vilarejo está quase silencioso. Quase. Porque, ao longe, há sempre o som de algo, o eco distante de um tambor, ou talvez apenas o vento se infiltrando pelas paredes de barro. As cabanas de colmo e barro parecem inclinadas, como se também carregassem o peso de muitas histórias não contadas. Você dá o primeiro passo na rua principal, uma trilha irregular de terra batida, marcada por pegadas secas e sulcos deixados por rodas antigas. Um grupo de crianças o observa de longe. Elas não riem, não correm, apenas encaram, como se esperassem algo de você. Um deles segura uma boneca feita de pano, com os olhos costurados de maneira torta, mas há algo estranho. Ela parece mais velha que a própria criança. À medida que caminha, percebe que há amuletos pendurados nas entradas das casas. Ossos, penas, pequenos feixes de ervas amarrados com fibras secas. Alguns parecem ter sido deixados recentemente, outros, corroídos pelo tempo e pela poeira. Uma mulher idosa surge de dentro de uma cabana. Seu olhar é profundo, quase negro, e ela murmura algo que você não entende. Ainda assim, as palavras parecem se agarrar a você, como se fossem feitas para ecoar na sua mente até muito depois de ditas. A sombra de uma árvore imensa corta o caminho. Suas raízes grossas, retorcidas, parecem mãos tentando emergir da terra. Ali, um homem de pele marcada pelo sol está sentado, afiando uma lâmina longa, o metal refletindo a luz avermelhada do entardecer. Ele não olha para você, mas você sente que ele já sabe que está ali. Mais adiante, a rua termina em um espaço aberto, uma clareira circular. No centro, ergue-se uma estrutura de madeira escura, coberta de símbolos entalhados. Não parece uma casa. Não parece um templo. É outra coisa. Algo construído para guardar, ou afastar. Quando o vento muda, trazendo o cheiro de cinza e terra molhada, você sente que está prestes a descobrir qual dos dois. No início, não havia muita certeza sobre o que encontrariam, apenas rumores locais e alguns vestígios que sugeriam algo grande. Mas conforme cavavam, os contornos do palácio começaram a se formar, revelando paredes de pedra perfeitamente alinhadas, corredores sinuosos e salões amplos. Imagine a surpresa ao descobrir que o lugar não era só grande, mas também ricamente decorado, com relevos e pinturas que desafiam a ideia comum de que só as civilizações do norte da África tinham essas características. Não se sabe se a estrutura foi construída de uma vez só ou ao longo de gerações, com cada camada adicionando novas funções e simbolismos. A escavação revelou que o palácio teve pelo menos 3 fases principais de construção, cada uma refletindo um período de prosperidade e transformação cultural. Isso é interessante porque mostra como a sociedade local evoluiu, enfrentando desafios e abraçando mudanças, sem perder sua identidade. Um dos momentos mais intrigantes foi a descoberta de uma série de câmaras escondidas, acessíveis apenas por passagens secretas. Essas salas pareciam ter sido usadas para rituais religiosos ou reuniões de elite, aumentando o mistério sobre a função exata do palácio. Você se imagina tentando deslizar por um corredor estreito, com a luz de uma tocha tremeluzente revelando símbolos esculpidos nas paredes? Durante as escavações, os arqueólogos encontraram objetos que parecem ter sido usados no dia a dia da corte, utensílios de cerâmica, ferramentas de metal, peças de vestuário, e até joias feitas de pedras locais e metais preciosos. Cada item conta um pouco da história das pessoas que viveram ali, suas preferências, crenças e status social. Uma curiosidade que veio à tona foi um tipo de tabuleiro de jogo entalhado em pedra encontrado em uma das câmaras. Jogos de tabuleiro antigos são comuns em várias culturas, mas este tinha características únicas,
como peças feitas de marfim e regras que ainda intrigam os pesquisadores. Imagina só os nobres locais reunidos para uma partida, talvez usando isso como uma forma de relaxar ou até mesmo para resolver disputas, uma verdadeira game night de 500 anos atrás. Além disso, há um debate interessante entre os especialistas sobre a possível influência de culturas vizinhas. Alguns acreditam que o palácio foi um ponto de encontro para comerciantes e emissários de regiões distantes, o que explicaria a mistura de estilos artísticos e a variedade de artefatos encontrados. Outros argumentam que a cultura local desenvolveu essas características independentemente, como uma expressão única de sua criatividade e poder. Enquanto você acompanha cada detalhe da escavação, começa a perceber que o palácio não é apenas um monumento de pedra, mas um livro aberto para quem sabe ler suas páginas. Cada descoberta, cada fragmento, é uma peça de um quebra-cabeça gigante que está sendo montado diante dos seus olhos. E claro, não posso deixar de lembrar. Sabia que em algumas culturas africanas antigas, era comum usar perfumes feitos de óleos essenciais extraídos de plantas raras? Esses aromas não só tinham valor estético, mas também espiritual, sendo usados em cerimônias importantes. Talvez o cheiro desses perfumes ainda resida nas pedras do palácio, esperando para ser sentido por aqueles que têm paciência para escutar o passado. Então, à medida que as escavações continuam, você sente que está fazendo parte de algo maior. Uma aventura de descobertas que transcende o tempo e o espaço. Você já se perguntou como seria caminhar por um lugar onde cada pedra parece carregar séculos de histórias? Enquanto você imagina isso, os detalhes arquitetônicos do palácio começam a se revelar diante dos seus olhos, e é aí que a verdadeira grandiosidade do local se mostra. O palácio não foi construído às pressas ou sem planejamento. Muito pelo contrário, ele é um exemplo impressionante da engenharia antiga, com estruturas que desafiam até mesmo algumas construções modernas. As paredes, feitas de pedras cortadas com precisão, encaixam-se perfeitamente umas nas outras, como se tivessem sido montadas por mãos que conheciam todos os segredos da durabilidade. O uso de materiais locais era não apenas uma questão prática, mas também simbólica, uma forma de conectar o edifício à terra que o sustentava. Pesquisadores pensam se as técnicas de construção similares podem ser encontradas em outras regiões do continente, indicando uma troca de conhecimento entre povos distintos. Um fato que surpreende é o sistema avançado de drenagem encontrado no palácio, que garantia que as fortes chuvas africanas não causassem danos às estruturas internas. É quase como se os arquitetos tivessem previsto os desafios climáticos e desenhado soluções inteligentes para eles, algo que, convenhamos, muita arquitetura moderna ainda luta para fazer bem. Além disso, o layout do palácio é cuidadosamente planejado para separar espaços públicos e privados, áreas cerimoniais e residenciais. Você pode quase ouvir o eco dos passos nos corredores amplos que levavam ao trono, assim como imaginar os cantos reservados para as famílias reais e seus convidados mais próximos. A organização do espaço revela muito sobre a cultura e os valores da sociedade que construiu o palácio. Nas paredes foram encontrados vestígios de pigmentos usados para pinturas, algumas das quais representam animais locais em posições quase realistas. Parece que os artistas antigos tinham um talento natural para captar a essência da fauna africana, e talvez usassem essas imagens para invocar proteção ou prosperidade. É como se você estivesse caminhando por uma galeria de arte pré-histórica, só que as obras foram feitas há centenas de anos. E aqui vai um ponto para o debate acadêmico. Alguns especialistas acreditam que o palácio teria sido um modelo para outras construções na região, enquanto outros defendem que ele é único, uma expressão singular de uma civilização específica. Essa discussão é fascinante porque toca na questão da identidade cultural e na influência que um povo pode exercer sobre outro, seja por meio da arquitetura, comércio ou crenças. Enquanto você continua sua jornada imaginária pelos corredores do palácio, lembra daquele protetor solar de esterco de crocodilo que falamos? Pois é, a engenhosidade das pessoas daquela época ia muito além da construção. Eles dominavam também o uso dos recursos naturais para cuidar do corpo e da alma. Por fim, imagine a luz do sol entrando pelas janelas pequenas, filtrada por treliças de madeira, iluminando suavemente os relevos nas paredes. É um cenário que mistura a funcionalidade com o estético, o cotidiano com o espiritual. Um verdadeiro convite para que você, agora, continue descobrindo os mistérios que esse palácio guarda. À medida que você explora mais fundo o palácio, objetos que pareciam apenas peças esquecidas de um passado distante começam a revelar suas histórias. As relíquias encontradas ali são muito mais do que meros ornamentos,
São testemunhas silenciosas da vida que pulsava naquele lugar, pedaços que ajudam a montar o quebra-cabeça da existência cotidiana da antiga civilização. Uma das primeiras descobertas foram utensílios domésticos, feitos de cerâmica finamente trabalhada, muitos decorados com padrões geométricos que parecem contar histórias ou simbolizar algo sagrado. É como se os artesãos tivessem imprimido um pouco da sua alma em cada peça, um toque humano que atravessa séculos. Sabia que, em certas culturas africanas antigas, esses desenhos tinham um significado codificado, funcionando quase como uma linguagem secreta entre os membros da comunidade? Além disso, foram encontrados adornos pessoais, como colares, braceletes e anéis feitos de pedras coloridas e metais preciosos. Eles não eram apenas itens de luxo, mas símbolos de status, poder e identidade. Acredita-se que algumas dessas joias também tinham propriedades espirituais, protegendo quem as usava contra energias negativas ou atraindo boa sorte. Você consegue imaginar a sensação de usar algo tão carregado de significado, um verdadeiro amuleto para o dia a dia? Os arqueólogos também desenterraram ferramentas de metal que demonstram um alto nível de habilidade técnica. Forjar metal não era tarefa simples naquela época, e a qualidade das lâminas e instrumentos encontrados mostra que o palácio abrigava artesãos especializados, possivelmente responsáveis por produzir tanto objetos para uso doméstico quanto armas para proteção. Em meio às relíquias, foi encontrado um pequeno instrumento musical feito de ossos e tendões, usado para criar sons que acompanhavam cerimônias religiosas ou festivais. Imagina só o som ecoando pelos salões do palácio, criando uma atmosfera única que misturava espiritualidade e arte, uma trilha sonora antiga para um lugar já cheio de histórias. Historiadores ainda discutem se certos artefatos encontrados eram troféus de guerras ou presentes diplomáticos, o que indica a complexidade das relações políticas daquela época. Era uma sociedade conectada, com alianças e rivalidades, onde objetos carregavam mensagens tão importantes quanto palavras. Você percebe que cada relíquia tem seu próprio papel nessa narrativa, desde os utensílios mais simples até as peças mais elaboradas, e juntas elas pintam um quadro vibrante do que foi viver nesse palácio. Cada objeto é uma janela para o passado, esperando que você olhe através dela com curiosidade e respeito. Então, enquanto você se perde nesse mar de histórias contadas por objetos, se prepare para descobrir que as paredes do palácio guardam ainda mais segredos, símbolos e inscrições que desafiam a compreensão até hoje. Conforme você percorre os corredores e salas do palácio, suas paredes começam a revelar segredos gravados na pedra e pintados com pigmentos que desafiaram os séculos. Essas inscrições e símbolos são mais do que simples decoração, são mensagens codificadas que carregam significados religiosos, políticos e culturais. Lembra daquela sensação de olhar para uma letra de música antiga e tentar entender as metáforas? Aqui é ainda mais intrigante. Algumas dessas inscrições são escritas em uma língua antiga, possivelmente uma forma arcaica de um dialeto local, e historiadores ainda discutem seu significado exato. É como tentar montar um quebra-cabeça com peças faltando, o contexto ajuda, mas nunca é suficiente para ter certeza absoluta. Essa incerteza é parte da magia do palácio, que continua a desafiar as mentes mais brilhantes. Além das palavras, as paredes exibem desenhos de animais, figuras humanas e símbolos abstratos que provavelmente tinham um papel sagrado. Alguns pesquisadores acreditam que esses símbolos funcionavam como amuletos, protegendo o palácio e seus habitantes contra forças negativas. Outros argumentam que eram parte de rituais para garantir a prosperidade e a fertilidade do reino. Uma curiosidade é que, entre as pinturas, foi encontrado um padrão que lembra um tabuleiro de jogo antigo, similar ao que falamos na sessão anterior, sugerindo que jogos e símbolos lúdicos podiam ter um papel espiritual ou social importante, muito além do entretenimento. Já pensou que jogar uma partida pode ter sido uma forma de conexão com o divino? Ainda se imagina se algumas dessas inscrições representam decretos reais, histórias mitológicas ou registros históricos. Esse debate é fundamental porque ajuda a entender como a escrita e a comunicação evoluíram naquela região, e quais eram as prioridades daquele povo. Você, por um momento, tenta decifrar essas inscrições com a luz suave de uma tocha, sentindo o peso da história e a presença daqueles que caminharam por esses mesmos corredores há centenas de anos. O silêncio é quase palpável, interrompido apenas pelo som distante da natureza lá fora. E falando em natureza, não é curioso que muitas dessas imagens nas paredes retratem animais locais em poses que parecem capturar não só a forma, mas também a alma dessas criaturas? É quase como se os antigos artistas tivessem tentado trazer a vida para a pedra,
uma expressão de respeito e admiração pela fauna que o cercava. Enquanto você observa, sente que as paredes não são apenas testemunhas mudas, mas narradoras que esperam que alguém as ouça e conte suas histórias para o mundo. É um convite para você ser parte desse diálogo entre passado e presente. Assim, seguindo essa trilha de símbolos e inscrições, você começa a entender que o palácio é um livro aberto, cheio de capítulos ainda por desvendar. Você começa a imaginar a vida dentro desse palácio, não como um museu silencioso, mas como um lugar cheio de sons, cheiros e movimentos, o lar vibrante de pessoas com sonhos, medos e rotinas. Os arqueólogos, através de seus estudos, conseguiram reconstituir muitos detalhes do cotidiano ali, revelando uma sociedade complexa e cheia de nuances. No dia a dia, o palácio era uma mistura de funções: residência da família real, centro administrativo e local de cerimônias. Você consegue ouvir o burburinho dos servos preparando salões para a chegada dos nobres, o tilintar das ferramentas dos artesãos trabalhando nas oficinas, e até o canto ritualístico que acompanhava as atividades religiosas. Esses sons antigos parecem ainda ecoar, como se o tempo tivesse deixado uma trilha sonora invisível para quem quiser ouvir. Em algumas áreas do palácio, foram encontrados espaços dedicados à produção de alimentos que incluíam técnicas surpreendentemente avançadas para a época, como a fermentação controlada para criar bebidas e pães. Isso mostra um conhecimento culinário refinado, que talvez tenha influenciado receitas tradicionais ainda usadas hoje em algumas regiões africanas. Enquanto algumas evidências apontam para uma rígida divisão de classes e funções, outras sugerem que certos grupos podiam transitar entre diferentes papéis, especialmente durante festivais ou eventos especiais. Além disso, rituais religiosos eram parte fundamental da vida cotidiana. Você imagina cerimônias acontecendo nos salões principais, onde sacerdotes e líderes espirituais conduziam orações e oferendas para manter a harmonia entre o mundo humano e o espiritual. Acredita-se que esses rituais ajudavam a legitimar o poder da família real, criando um vínculo sagrado entre governantes e governados. Sabia que algumas comunidades africanas antigas usavam sistemas complexos de sinais e músicas para se comunicarem à distância? É possível que, dentro e fora do palácio, esses métodos fossem usados para coordenar atividades e transmitir mensagens urgentes, uma espécie de internet primitiva antes mesmo de a eletricidade existir. Enquanto você absorve esses detalhes, começa a entender que a vida naquele palácio era muito mais do que festas e reuniões, era uma engrenagem intricada, onde cada pessoa tinha seu papel para manter tudo funcionando em harmonia. E essa visão faz o passado parecer muito mais próximo, quase como se pudesse se tocar e sentir. Agora, à medida que você caminha mentalmente por esses corredores vivos, prepara-se para ouvir as vozes das lendas e mitos que envolvem o palácio, histórias que passaram de geração em geração, embaladas pelo tempo e pela imaginação. As histórias orais e lendas locais que envolvem o palácio são tão ricas e intrigantes quanto suas paredes e artefatos. Você sente como se estivesse sentado à sombra de uma grande árvore, ouvindo um ancião narrar, com voz profunda e pausada, contos que misturam o real e o fantástico, o histórico e o mítico. Uma dessas lendas fala de um rei poderoso que, segundo dizem, tinha o dom de conversar com os animais da savana. Dizem que ele usava esse poder para proteger seu povo, antecipando ataques e mantendo a paz na região. Será que essa história é baseada em fatos reais ou se é uma metáfora criada para explicar a sabedoria e a liderança do monarca? Outra crença popular é a de que o palácio está protegido por espíritos ancestrais que ainda vagam pelos seus corredores durante a noite, protegendo segredos guardados ali. Algumas pessoas afirmam ouvir cantos suaves ou ver luzes misteriosas quando passam perto do local ao anoitecer. Isso nos lembra que, para muitas culturas africanas, o mundo espiritual está tão presente quanto o físico, e a linha entre os dois é fluida. Você também descobre que, em certas ocasiões, o palácio era palco de rituais de passagem, onde jovens eram iniciados para se tornarem guerreiros ou líderes. Esses rituais envolviam danças, cânticos e oferendas, criando um ambiente de mistério e reverência que certamente impressionaria qualquer visitante moderno. Antes também em algumas festas tradicionais, máscaras elaboradas eram usadas para representar os espíritos da natureza e dos ancestrais, uma prática que pode ter raízes diretamente ligadas ao que acontecia naquele palácio. Essas máscaras, feitas com materiais naturais como madeira, couro e pigmentos, não só tinham um valor estético, mas também espiritual, sendo consideradas canais de comunicação entre mundos. Historicamente, algumas dessas lendas foram transformadas ao longo do tempo para se encaixar nas narrativas coloniais e modernas,
o que complica a tarefa de separar o mito da realidade. Mas talvez o valor maior dessas histórias esteja justamente na sua capacidade de manter viva a conexão entre o passado e o presente. Enquanto você se deixa envolver por essas vozes antigas, começa a entender que o palácio não é apenas um conjunto de pedras e objetos, mas um espaço sagrado onde cultura, história e espiritualidade se entrelaçam em uma dança temporal. E, se precisar de um momento para respirar, lembre daquele ventilador suave e do som tranquilo que criamos para essa viagem. É o cenário perfeito para continuar descobrindo o que vem a seguir. A descoberta do palácio não foi um conto de fadas do tipo todo mundo celebra e se abraça no final. Na verdade, a jornada para dar a ele o reconhecimento que merece foi cheia de altos e baixos, debates acalorados e até um pouco de burocracia que parece ter saído direto de um roteiro de novela. Logo após a escavação inicial em 1999, os arqueólogos enfrentaram uma série de desafios para preservar o local e garantir que ele não fosse esquecido novamente. O terreno, embora rico em história, estava localizado numa área remota, com poucos recursos para investimento em turismo ou pesquisa contínua. Além disso, a região enfrentava questões políticas e sociais que complicavam ainda mais a conservação do patrimônio. Alguns historiadores e especialistas questionaram a autenticidade das descobertas, levantando dúvidas sobre a origem e a função do palácio. Você pode imaginar a cena: debates acalorados em conferências, artigos científicos trocando argumentos como em um jogo de xadrez, tudo para tentar decifrar a verdadeira importância daquele lugar. Além disso, houve controvérsias sobre quem deveria ter o controle da preservação e dos direitos culturais relacionados ao palácio. Comunidades locais, governos e instituições acadêmicas disputaram espaço para garantir que sua versão da história fosse valorizada. Esse tipo de disputa não é incomum em descobertas arqueológicas importantes, especialmente quando envolve culturas e territórios que foram marginalizados ao longo do tempo. Durante as escavações, um dos arqueólogos trouxe seu cachorro para o sítio, e dizem que o animal tinha uma sensibilidade especial para encontrar artefatos, como se pudesse farejar o passado. Pode parecer brincadeira, mas histórias assim mostram que, às vezes, a arqueologia também tem seus momentos de leveza e até superstição. Apesar das dificuldades, o palácio começou a ganhar lentamente a atenção que merece, com esforços conjuntos para proteger o local e promover pesquisas mais aprofundadas. Hoje, ele é reconhecido como um patrimônio cultural significativo, embora ainda precise de mais apoio para garantir sua preservação a longo prazo. Você percebe que, assim como o palácio foi enterrado sob a terra, ele também esteve por um tempo soterrado sob camadas de dúvida e descaso, e que a luta para resgatar sua importância é tão fascinante quanto a própria descoberta. Então, enquanto você acompanha essa batalha pelo reconhecimento, prepare-se para conhecer as tecnologias surpreendentes que esse palácio nos revelou, porque, acredite, elas vão desafiar muito do que você pensa sobre o passado. Quando você pensa em tecnologias antigas, provavelmente imagina coisas simples, como ferramentas de pedra ou cerâmica rudimentar. Mas prepare-se para ser surpreendido. O palácio africano enterrado revelou inovações que parecem tirar uma carta da manga da história. Enquanto a equipe de arqueólogos explorava cada canto, descobriram sistemas e objetos que mostram um nível de conhecimento técnico muito mais avançado do que muitos esperavam. Um dos achados mais impressionantes foi um sistema de irrigação que permitia controlar o fluxo de água para jardins e plantações próximas ao palácio. Isso é algo incrível, considerando as condições ambientais e a época em que foi construído. Você consegue imaginar como eles planejavam e executavam esses canais, garantindo que a água chegasse onde era mais necessária sem desperdiçar uma gota? Além disso, foram encontrados vestígios de uma metalurgia sofisticada. Não apenas ferramentas e armas simples, mas peças de metal trabalhadas com técnicas que indicam um domínio refinado do fogo e dos materiais. Alguns metais eram combinados para criar ligas resistentes, o que sugere uma experimentação que rivalizava com as culturas mais avançadas da época. Isso é fascinante porque nos lembra que a África antiga não estava isolada, mas sim conectada a uma rede de intercâmbios que difundia conhecimentos, ideias e inovações. Algo curioso é que entre os objetos encontrados havia um tipo de amuleto que também funcionava como um instrumento de medição rudimentar, algo como um precursor dos relógios de sol. Imagine só, ter no seu palácio um dispositivo para acompanhar o tempo com alguma precisão, algo que faria inveja a muitos nobres europeus daquele período. O palácio também apresentava um design que maximizava a ventilação natural, ajudando a manter os ambientes frescos mesmo nos dias mais quentes. Era uma espécie de ar-condicionado antigo,
usando a arquitetura para lidar com o clima local, um detalhe que muitos arquitetos modernos tentam copiar hoje em dia. Enquanto você absorve esses detalhes, fica claro que o passado não é um lugar simples ou primitivo, mas um campo fértil de engenhosidade e criatividade. Cada descoberta tecnológica é uma peça que desmonta preconceitos e amplia a compreensão do que os povos antigos foram capazes de realizar. Então, segure essa ideia enquanto avançamos para entender o papel desse palácio dentro do grande mosaico da história africana, uma história que é tão vasta quanto o próprio continente. Agora, enquanto você se aprofunda no significado do palácio dentro do continente africano, começa a perceber que ele não era um ponto isolado, mas sim uma peça importante de um quebra-cabeça muito maior. O palácio estava inserido em um contexto político, econômico e cultural que interligava diversas regiões da África, formando uma rede complexa de influências e trocas. Sabe-se que a África sempre teve rotas comerciais ativas, ligando o interior do continente às costas e a outros continentes, como a Ásia e a Europa. Esse palácio, portanto, pode ter funcionado como um centro estratégico para negociações, armazenamento de mercadorias e administração dessas rotas. Ainda discutem se ele foi a sede de um reino que controlava parte dessas rotas ou se atuava como um ponto de passagem fundamental para comerciantes de diferentes origens. Além disso, a arquitetura e os artefatos encontrados indicam influências culturais que vêm de regiões distantes, talvez vindas de contatos com povos do norte da África, do Saara e até de além-mar. Essa mistura cultural reflete uma África conectada e dinâmica, muito diferente da imagem monolítica que algumas narrativas simplistas tentam vender. Certos símbolos e ornamentos encontrados no palácio têm paralelos surpreendentes com culturas tão distantes quanto a Mesopotâmia e a Índia antiga. Isso não significa que havia viagens diretas, mas sim que as ideias e estilos artísticos podiam se espalhar por meio de intermediários em uma rede comercial vastíssima. Você consegue imaginar como seria participar dessas trocas? Negociar especiarias, tecidos, metais preciosos, histórias e conhecimentos que atravessavam continentes. O palácio, então, não era só um lar ou um centro político, era um palco onde o mundo antigo se encontrava, discutia e evoluía. Enquanto você continua explorando mentalmente essa complexa teia de relações, percebe que entender o palácio é também entender a África como um continente de múltiplas conexões, surpreendentes trocas e histórias entrelaçadas. E claro, não podemos esquecer das pequenas excentricidades do dia a dia dos arqueólogos no local, que acabam dando um toque humano a toda essa grandiosidade. Detalhes que você vai adorar descobrir na próxima parte. Enquanto a equipe de arqueólogos continuava suas pesquisas, não faltaram momentos de leveza e até diversão no meio de tanto trabalho sério. Você consegue imaginar aqueles profissionais, cheios de equipamentos, mas também com histórias engraçadas e pequenos incidentes que acabaram se tornando parte da narrativa do palácio? Por exemplo, durante uma das escavações, um dos arqueólogos esqueceu a tampa do rádio ligada, e a música alta acabou assustando uma família de macacos que vivia ali por perto. Os macacos, surpreendidos, começaram a fazer uma algazarra que atrasou os trabalhos por um bom tempo, uma cena que rendeu boas risadas depois. É engraçado pensar que, mesmo em meio à seriedade da ciência, a natureza tem seu jeito único de interagir com a gente. Outra história divertida envolve o cachorro do arqueólogo-chefe, que parecia ter um faro especial para localizar artefatos, como se fosse um detector canino de tesouros. Os colegas começaram a brincar que ele era o membro honorário da equipe, com direito a crachá e tudo. Esses momentos mostram que a arqueologia também é feita de convivência, amizade e bom humor. Falando em curiosidades, sabia que a equipe encontrou, além de artefatos antigos, alguns objetos modernos perdidos ao longo dos anos, como garrafas de plástico e ferramentas quebradas. Eles se tornaram um lembrete do tempo presente, contrastando com as relíquias milenares e mostrando que a história nunca está realmente parada. Enquanto uns defendem a criação de um parque arqueológico para promover o turismo cultural, outros alertam para a necessidade de proteger o patrimônio sem transformar o lugar numa atração turística que possa descaracterizá-lo. Você percebe que, além da história antiga, o palácio vive no presente, com desafios e possibilidades que precisam ser equilibrados com cuidado e respeito. E assim, enquanto você imagina esses momentos mais humanos e descontraídos no meio da grandeza do passado, se prepara para a próxima etapa: entender como esse palácio continua influenciando as culturas locais hoje, mesmo depois de tantos séculos. O tempo passou, mas a presença do palácio não ficou restrita aos livros de história ou aos relatórios de arqueologia. Ele se infiltrou na vida cotidiana das comunidades ao redor de maneiras que talvez você não imaginasse.
As famílias mais antigas da região passaram a contar histórias aos filhos e netos sobre reis, rainhas e guerreiros que supostamente viveram ali. Algumas dessas narrativas são tão detalhadas que até parecem memórias herdadas, como se cada geração guardasse um fragmento real do passado e o transmitisse com pequenas alterações, até que se tornasse quase um mito. Você escuta um pescador local falar, com toda a convicção, que o lago próximo ao palácio é amaldiçoado. Ele diz que, nas noites sem lua, é possível ouvir o som de tambores e cantos vindos das águas, como se uma festa antiga ainda estivesse acontecendo no fundo. Já uma senhora que vende frutas na estrada jura que viu figuras vestidas com túnicas douradas atravessarem o campo ao amanhecer e desaparecerem no ar. E, embora os cientistas não confirmem nada disso, eles reconhecem algo curioso. A descoberta trouxe de volta práticas e tradições que estavam quase desaparecendo. Danças, músicas e até rituais antigos, que antes eram lembrados apenas em festas folclóricas, ganharam nova força. Alguns jovens começaram a aprender a antiga língua da região para interpretar inscrições encontradas nas paredes do palácio. Outros se dedicam a reproduzir joias e utensílios inspirados nos artefatos, vendendo-os para turistas e colecionadores. É como se o passado tivesse encontrado um jeito de se tornar parte do presente, e de garantir sua própria sobrevivência. Você percebe que, de certo modo, o palácio não foi apenas desenterrado do solo, mas também da memória coletiva. E essa memória, viva e pulsante, agora molda não só a cultura local, mas também a economia e a identidade da região. Mas, no meio dessa revitalização cultural, há quem se pergunte: será que todo esse movimento não corre o risco de distorcer a verdadeira história? Essa dúvida se torna ainda mais relevante quando boatos começam a circular de que nem todos os artefatos encontrados foram registrados oficialmente. Você está começando a perceber que, como em toda grande descoberta, o palácio africano enterrado não escapou de controvérsias e mistérios mais profundos do que a própria terra que o cobria. Alguns arqueólogos e especialistas locais começaram a suspeitar que nem todas as peças encontradas foram devidamente catalogadas ou compartilhadas com a comunidade científica. A pergunta que paira no ar é: o que pode ter sido escondido ou perdido ao longo dos anos? Rumores surgiram sobre artefatos de valor incalculável, talvez até relíquias religiosas ou objetos de poder simbólico, que teriam sido retirados do local sem documentação, seja para coleções privadas ou para venda no mercado negro de antiguidades. Você imagina a frustração daqueles que dedicaram anos a essa escavação, apenas para ver partes importantes desaparecerem no limbo. Há também o debate entre os historiadores e pesquisadores de época sobre a real identidade dos construtores do palácio. Enquanto a maioria concorda que ele pertence a uma civilização antiga da região, alguns defendem a hipótese de influências externas terem desempenhado um papel ainda maior, sugerindo até mesmo que grupos migratórios ou comerciantes vindos de outras partes da África ou do mundo contribuíram para sua construção e ornamentação. Uma curiosidade é que alguns dos artefatos encontrados exibem símbolos que lembram inscrições usadas em culturas da África Ocidental, a milhares de quilômetros dali, o que levanta a possibilidade de uma rede cultural muito mais extensa do que se imaginava até então. Essa discussão é essencial para compreender não apenas o palácio, mas também a dinâmica das antigas sociedades africanas, que eram muito mais interligadas do que frequentemente se supõe. Enquanto você pensa em todas essas possibilidades, percebe que o palácio é muito mais do que uma estrutura física enterrada no solo. Ele é um mistério em camadas, onde o passado e o presente se entrelaçam, e onde o que não foi revelado pode ser tão fascinante quanto o que já foi descoberto. Prepare-se para a última etapa da nossa jornada, onde vamos desacelerar o ritmo e deixar que a história do palácio encontre sua calma natural, como um rio que finalmente alcança a planície. Você retorna mentalmente ao ponto inicial desta jornada, aquele momento em que ouviu pela primeira vez sobre um palácio africano, enterrado e esquecido, que só voltou à luz em 1999. Agora, depois de atravessar corredores escuros, imaginar salões cobertos de pó e sentir o peso silencioso dos séculos, você entende que essa não é apenas a história de uma construção perdida. É a história de como a memória de um povo pode ser soterrada e, ainda assim, resistir. Você pensa nos homens e mulheres que, no passado distante, caminharam por aqueles mesmos salões. Talvez eles riram, discutiram, fizeram planos e, sem saber, deixaram marcas invisíveis que sobreviveriam ao tempo. Talvez acreditassem que o seu mundo jamais desapareceria, e, no entanto, ali estava ele, enterrado, como se a própria terra quisesse guardá-lo de olhares estrangeiros. A redescoberta em 1999 foi um sopro de vida,
mas também um lembrete de que cada fragmento recuperado é apenas parte de um todo maior que nunca poderemos reconstruir por completo. Alguns segredos se perderam para sempre, carregados pelo vento do deserto ou dissolvidos pela chuva que se infiltrou lentamente nas paredes de barro e pedra. No entanto, o que resta é suficiente para reacender a imaginação e reescrever trechos da história africana que o mundo, por tanto tempo, negligenciou. Hoje, o palácio é mais do que ruínas. É um testemunho de poder, criatividade e resistência. É também um espelho incômodo que nos obriga a refletir sobre o que escolhemos preservar e o que deixamos desaparecer sem lutar. Você sabe que, um dia, outras terras revelarão seus segredos, e outros exploradores sentirão a mesma mistura de fascínio e melancolia. Mas, por enquanto, ao deixar esse lugar para trás, você leva consigo o som abafado das paredes, o aroma da terra antiga e a sensação de que, sob seus pés, ainda dormem histórias que talvez nunca despertem. Você não imagina o quanto o solo sob seus pés pode esconder histórias que parecem esquecidas, mas que, na verdade, apenas dormem esperando para serem despertadas. Depois de explorar os mistérios do palácio, agora você se vê diante de uma nova camada de descobertas, ainda mais profundas e complexas. Os arqueólogos, mesmo após anos de escavações e pesquisas, encontraram evidências de que o palácio teria sido construído sobre uma antiga cidade, cujos vestígios estavam quase invisíveis à superfície. Imagine o desafio de cavar sob uma construção que já é centenária, sabendo que cada palmo pode revelar pedaços de um passado ainda mais remoto. Essa cidade antiga parecia ter sido um centro de vida vibrante, com ruas organizadas, mercados e espaços comunitários. Os restos de cerâmicas, ferramentas e objetos pessoais encontrados indicam que ela era habitada por pessoas que viviam em uma rotina complexa, muito além do que se imaginava para a época. Você consegue visualizar os habitantes daquela cidade: crianças correndo pelas ruas de terra, mulheres carregando potes de água, homens negociando mercadorias, e sacerdotes preparando rituais para os deuses locais. Cada fragmento encontrado é um convite para mergulhar nessa atmosfera antiga, repleta de vida e desafios. Além disso, as escavações mostraram que essa cidade foi destruída por um evento catastrófico, provavelmente um incêndio ou um conflito violento. As camadas de cinzas e destroços encontradas corroboram essa hipótese. Historiadores ainda discutem se essa destruição marcou o fim daquela civilização ou se foi apenas um ponto de virada, levando à construção do palácio sobre as ruínas. Entre os destroços, os arqueólogos encontraram pequenos amuletos feitos de conchas e ossos, que parecem ter sido usados para proteção durante tempos difíceis. Esses amuletos raros, embora simples, carregam uma aura de mistério, como se fossem pequenos guardiões silenciosos do passado. Esse achado amplia o significado do palácio, mostrando que ele não é apenas uma construção isolada, mas parte de um ciclo de transformação que inclui vida, morte e renascimento. Você sente, então, que está caminhando por um terreno sagrado, onde o passado se sobrepõe ao presente em camadas invisíveis. Agora, conforme você continua essa jornada, prepare-se para entender como as descobertas recentes desafiam o que se pensava saber sobre as relações entre as antigas civilizações africanas. À medida que você se aprofunda nas descobertas recentes, percebe que o palácio e a antiga cidade abaixo dele não estavam isolados, mas faziam parte de uma rede surpreendentemente vasta de contatos e trocas culturais. Isso muda completamente a forma como você vê a história da região, não como um conjunto de civilizações desconectadas, mas como um ecossistema dinâmico onde ideias, bens e pessoas circulavam livremente. Entre as evidências que os arqueólogos desenterraram, há objetos que claramente vieram de terras distantes. Contas de vidro colorido que provavelmente foram fabricadas no norte da África ou até mesmo no Mediterrâneo, utensílios de cerâmica com padrões desconhecidos na região e metais raros que indicam comércio a longa distância. Esse intercâmbio sugere que o palácio e a cidade eram um ponto-chave em rotas comerciais que ligavam o interior da África às costas oceânicas e além, atravessando desertos e florestas densas. Historiadores ainda debatem a extensão dessas redes, mas o que parece claro é que elas eram muito mais sofisticadas do que se pensava. Você imagina os mercadores chegando de longe, trazendo mercadorias exóticas e novidades culturais. Talvez tenham se encantado com a arquitetura do palácio, os costumes locais e a arte que ali florescia. Ao mesmo tempo, os habitantes da região se beneficiavam desses contatos, incorporando novas ideias e objetos à sua cultura. Um dos artefatos mais intrigantes da época é uma pequena escultura que mistura estilos artísticos locais com traços que lembram culturas do sul da Ásia.
Isso levanta hipóteses fascinantes sobre até onde poderiam ter chegado as rotas comerciais, e se existiram contatos diretos ou mediadores ao longo do caminho. Essa complexidade revela que o continente africano, muito antes das influências europeias, já possuía sua própria história rica e multifacetada. Enquanto você absorve essas informações, percebe que o palácio, a cidade antiga e suas conexões comerciais compõem uma tapeçaria viva, que convida a explorar cada fio e descobrir as histórias que ele esconde. Na próxima parte, vamos mergulhar na vida cultural e espiritual das pessoas que viveram nesse local, para entender o que realmente significava chamar aquele lugar de lar. Agora que você já compreende a importância comercial do lugar, começa a perceber que o verdadeiro coração dessa cidade não estava apenas nas rotas de mercadores ou nas riquezas que passavam por suas mãos, mas nas crenças, rituais e histórias que moldavam a vida das pessoas. À medida que os arqueólogos limpam camadas de poeira e raízes, surgem murais e esculturas que retratam cenas cerimoniais. Há figuras humanas pintadas com pigmentos minerais, usando trajes elaborados e máscaras que parecem conter significados ocultos. Algumas dessas imagens mostram pessoas com braços erguidos para o céu, cercadas por símbolos que podem representar divindades, espíritos ancestrais ou forças da natureza. Você percebe que o palácio não era apenas um centro administrativo, era também um espaço espiritual. Certos salões parecem ter sido dedicados a rituais de passagem, possivelmente ligados ao nascimento, à colheita e à morte. Os arqueólogos encontraram recipientes de argila com resquícios de substâncias aromáticas, talvez usadas em incensos ou ungüentos sagrados. Em um dos cômodos mais preservados, há uma parede onde desenhos circulares estão conectados por linhas, como um mapa celeste. Se for isso mesmo, indica que os antigos habitantes observavam o céu e talvez regulassem suas colheitas, celebrações e decisões políticas segundo ciclos astronômicos. Essa ligação entre o cosmos e a vida cotidiana é algo que ressoa profundamente, um lembrete de como o tempo era sentido de forma diferente. Mais intrigante ainda é um objeto encontrado enterrado sob o piso do salão principal, uma caixa de madeira, tão degradada que quase virou pó, mas que guardava pequenos amuletos esculpidos em pedra e marfim. Cada um parece representar uma criatura híbrida, metade animal, metade humana. Pesquisadores sugerem que esses amuletos eram protetores espirituais, possivelmente invocados para guardar a cidade ou o próprio soberano. Você começa a entender que essa cultura possuía um universo simbólico vasto, que unia o visível e o invisível. As paredes, os corredores e até o chão pareciam impregnados de narrativas que misturavam história e mito, realidade e crença. Mas há algo mais. Registros orais de comunidades que vivem nas proximidades ainda preservam fragmentos de histórias que falam de um reino sob a terra, onde os reis nunca morrem, apenas dormem, aguardando o momento de retornar. A semelhança entre essas lendas e o que está sendo descoberto é perturbadora. Na próxima parte, vamos explorar as teorias sobre a queda desse reino e como ele acabou enterrado, para sempre, ou quase, sob a terra. Você agora se prepara para explorar um dos momentos mais sombrios e misteriosos dessa história, a queda do palácio e o destino final daquela antiga civilização. Não pense que essa foi uma despedida pacífica ou uma migração tranquila. Pelo contrário, o que você vai descobrir tem camadas de mistério e tragédia que ainda ecoam nas vozes do presente. A evidência arqueológica mostra sinais claros de uma destruição rápida e violenta. Restos carbonizados, paredes desabadas e objetos quebrados espalhados pelo chão indicam que o palácio não foi simplesmente abandonado, mas sofreu um ataque devastador. Historiadores ainda discutem se essa queda foi causada por invasores externos, uma revolta interna, ou talvez um desastre natural que forçou a população a fugir. Algo interessante é que em meio às ruínas, foram encontrados ossos de animais que não eram típicos da região, sugerindo que o palácio tinha ligações comerciais que iam muito além do local, trazendo também espécies exóticas, o que pode ter sido um símbolo de status ou uma oferenda ritual. O mistério se aprofunda com relatos orais locais que falam de um grande silêncio que caiu sobre a terra após a destruição, uma maldição que teria impedido que o local fosse habitado novamente por muito tempo. Algumas dessas histórias falam de espíritos inquietos e aparições, reforçando a ideia de que o passado ainda está muito presente ali. O sepultamento do palácio sob camadas de terra foi uma tentativa consciente de proteger seu legado ou simplesmente o resultado do abandono e do tempo, seja como for. Essa cobertura natural ajudou a preservar muitas das estruturas e artefatos que você conhece hoje. Você sente, então, que o palácio não é apenas uma relíquia de poder e riqueza, mas também um símbolo da fragilidade das civilizações, da luta entre a vida e a morte,
e da capacidade humana de resistir mesmo quando o mundo parece desabar. Você se aprofunda novamente na história do palácio e descobre que, além das evidências físicas, existe um vasto legado cultural que transcende as pedras e os artefatos enterrados. As tradições, músicas, danças e idiomas locais carregam ecos daquela antiga civilização, como se ela nunca tivesse realmente desaparecido. Nas aldeias vizinhas, você encontra músicos que ainda tocam instrumentos ancestrais, cujos sons remetem a celebrações que provavelmente aconteciam dentro do palácio. Os ritmos, passados de geração em geração, são uma ponte viva entre o passado e o presente, mantendo viva a essência daquele povo. Além disso, as histórias orais continuam a se transformar, adaptando-se às mudanças do tempo, mas sempre preservando elementos essenciais. Você percebe que a memória coletiva é um rio em constante fluxo, onde cada comunidade acrescenta seus próprios contornos e cores. Alguns desses instrumentos musicais são feitos com materiais incomuns, como chifres de animais extintos na região, o que adiciona uma camada de mistério e significado às performances atuais. Você percebe que, ao ouvir essas músicas e histórias, está participando de um ritual ancestral, uma conexão que ultrapassa o tempo e o espaço. É como se o palácio enterrado tivesse despertado não só no solo, mas também no coração das pessoas que ainda o carregam consigo. Você começa a perceber que o palácio, além de sua importância histórica e cultural, também se tornou um símbolo contemporâneo de resistência e identidade para as comunidades locais. Nos últimos anos, movimentos culturais e educacionais surgiram com o propósito de revalorizar o passado ancestral e garantir que as vozes do presente sejam ouvidas. Nas escolas próximas, professores introduzem aulas que falam não apenas da história oficial, mas também das lendas e tradições que cercam o palácio. As crianças aprendem a importância de preservar a memória e se orgulham das raízes que as ligam àquela terra. Você imagina como esses jovens, ao crescerem com esse conhecimento, poderão transformar a região em um lugar onde passado e futuro coexistem em harmonia. Além disso, grupos comunitários organizam festivais anuais que celebram a cultura ancestral, com danças, músicas, comidas típicas e exposições de arte inspiradas nos achados arqueológicos. Esses eventos atraem visitantes de todas as partes, criando um ambiente de festa e reflexão que reforça os laços entre as pessoas e sua história. Alguns artesãos criaram réplicas de peças encontradas no palácio usando técnicas tradicionais que estavam quase extintas, como a cerâmica feita à mão e a tecelagem de fibras naturais. Esse renascimento das técnicas artesanais não é apenas econômico, mas um verdadeiro resgate cultural. Pesquisadores indagam se essa valorização da cultura local era essencial para combater narrativas externas que, por muito tempo, diminuíram a complexidade e o valor das civilizações africanas antigas. Essa reconexão com as raízes é uma forma poderosa de afirmar identidade e dignidade. Enquanto você absorve essa energia vibrante, percebe que o palácio não é mais um mero vestígio do passado, ele é uma força viva que pulsa nas veias da comunidade, inspirando esperança e continuidade. Conforme você avança nessa jornada, percebe que o impacto do palácio também alcançou arenas políticas e acadêmicas, impulsionando debates sobre a propriedade e o controle do patrimônio cultural. A redescoberta abriu caminho para uma reflexão profunda sobre quem deve narrar a história e quem tem o direito de preservá-la. Governos locais e nacionais se envolveram em discussões para criar políticas que protejam o sítio arqueológico, mas também para garantir que os benefícios sejam compartilhados com as comunidades locais. Não é um caminho fácil. Interesses econômicos, turismo e a preservação cultural frequentemente entram em conflito. Você imagina reuniões cheias de argumentos, onde especialistas, líderes comunitários e representantes do governo tentam encontrar um equilíbrio entre abrir o local para o mundo e manter sua integridade e respeito às tradições locais. Além disso, universidades de diferentes países formaram parcerias para continuar as pesquisas, trazendo tecnologia avançada para escavações e análises, mas sempre com a preocupação de envolver os moradores locais como parceiros e guardiões da memória. Em uma dessas colaborações internacionais, pesquisadores usaram drones equipados com sensores para mapear áreas ainda não escavadas, descobrindo estruturas enterradas que sugerem que o palácio fazia parte de um complexo muito maior do que se imaginava. Você percebe que o palácio, que já foi apenas uma ruína esquecida, agora é um símbolo de diálogo entre passado e futuro, ciência e tradição. Enquanto você contempla esses avanços e desafios, sente que essa história está longe de terminar. Ela continua sendo escrita, página a página, por todos aqueles que se conectam a ela, de diferentes formas.
Você decide explorar como o redescobrimento do palácio, em 1999, alterou não apenas a percepção histórica, mas também a vida cotidiana das comunidades ao redor. Antes, aquela terra era apenas um campo silencioso, usado para cultivo ou pastoreio. Agora, tornou-se um ponto de convergência para arqueólogos, turistas e curiosos, mudando para sempre o ritmo do lugar. Com a chegada de visitantes, surgiram pequenas pousadas, restaurantes e lojas de artesanato que vendem miniaturas do palácio, amuletos inspirados nos símbolos encontrados nas ruínas e até réplicas de antigas joias da realeza. A economia local floresceu, mas, junto com ela, vieram também disputas sobre quem deveria controlar e lucrar com o turismo. Alguns moradores mais velhos observam essas mudanças com desconfiança. Para eles, a redescoberta trouxe mais barulho do que benefício. As ruas, antes tranquilas, agora se enchem de vozes falando em dezenas de idiomas, câmeras piscando e drones sobrevoando o local. Os arqueólogos, por outro lado, veem o turismo como uma oportunidade de preservar o local. Cada ingresso vendido, dizem, ajuda a financiar novas escavações e a proteger o que já foi descoberto. Mas também sabem que cada passo errado, um muro derrubado, uma pedra deslocada, pode apagar para sempre fragmentos de história. No centro dessa tensão, você percebe que o palácio deixou de ser apenas um artefato do passado. Ele se tornou um espelho do presente, revelando o quanto as sociedades modernas lutam para equilibrar memória e lucro, preservação e progresso. Enquanto caminha pelo mercado improvisado próximo ao sítio arqueológico, você nota crianças brincando de guiar turistas imaginários pelas ruas, imitando as histórias que ouvem de seus pais. Elas misturam fatos e lendas, como se entendessem, instintivamente, que a história nunca é fixa, ela é moldada pela boca de quem a conta. E, ao ouvir suas risadas, você se dá conta de algo. Talvez o maior legado do palácio não esteja nas pedras escavadas, mas na capacidade que ele tem de inspirar novas narrativas, capazes de atravessar os séculos. Agora, enquanto você se afasta mentalmente daquele antigo palácio enterrado, permita-se desacelerar. Imagine que está sentado à beira de um lago tranquilo, onde a água reflete suavemente a luz da lua, criando ondulações que parecem sussurrar histórias antigas com um tom suave e sereno. O ar ao seu redor é fresco e puro, carregado com um aroma leve de folhas molhadas e terra úmida. Respire profundamente, sentindo a calma se espalhar pelo seu corpo, como se cada inspiração trouxesse paz e cada expiração levasse embora qualquer tensão. O passado, com todas as suas complexidades, permanece agora em silêncio, embalado pela quietude da noite e pelo tempo que se estende lentamente à sua frente. Lembre-se que, mesmo as histórias mais profundas e intensas têm um lugar para descansar, assim como você. E que a história, com seus mistérios e descobertas, é um presente que nos conecta, suavemente, ao mundo que nos precedeu. Deixe que essa sensação de segurança e tranquilidade preencha seu ser, enquanto você se prepara para adormecer ou apenas para fechar esse capítulo do dia com um coração leve. O palácio e suas histórias permanecem guardados, não só na terra, mas também dentro de você, prontos para retornar quando você desejar. Boa noite e bons sonhos.